Fala, doceluzeiros, sejam bem-vindos a mais um episódio do Doce Pod. E eu acho que você está achando estranho, né, eu estar aqui, mas eu vou me apresentar. Eu sou o Josh, fotógrafo, comunicador, e foi me dada uma missão muito especial de estar à frente deste episódio, que é um especial de Dia das Mães. E para esse episódio não poderia ser outra pessoa. Ela que o primeiro filho foi a Docilu, mas Deus deu a graça de receber mais 3 filhas. E a partir de então, a Lu, que a gente sempre conheceu, se transformou. Lu Maragão, seja bem-vinda ao seu Doce Pod. E aí, galera, obrigada, Jonatas. Mais conhecido como Josh, todo mundo, né, conhece Jonatas como Josh, mas como há uma amizade há muito tempo, né, ele já era do meu marido, depois eu conheci, é Jonatas pra mim, gente. Você não consegue, né, Lu? Não, Josh, quem é Josh? Mas eu sei e obrigada por você estar aqui. Sério, de coração. É uma emoção muito grande, gente, porque eu sou um amor antigo da Docilu, né? Antigo. E poder estar aqui neste lugar, ver tudo, né, que vocês conquistaram e estão conquistando, é uma honra, é um prazer, eu estou muito feliz, muito obrigado. E vamos lá, episódio especial de Dia das Mães. Mas antes, eu acredito que o público que acompanha o Doce Pod já te conhece. Conhece a Luma, que aparece nas redes sociais, que está ali nos stories da página da Docilu, no seu pessoal também, compartilhando o dia a dia. Mas talvez não conheça uma outra parte sua. Então eu queria que você se apresentasse, você falasse sobre você sem dizer o que você faz. Eu quero que você se apresente para o público sem dizer o que você faz. Quem é Luma? Quem sou eu? Sem dizer o que você faz. Eu me vejo como uma pessoa feliz, que quando dá algum erro na vida, eu sempre olho para o lado pior. Ah, tem alguém passando por uma coisa pior do que eu. Acho que isso me fortalece, não na questão de, fulano tá pior. Não, mas às vezes para eu ter compaixão pelo que a pessoa tá passando. E tipo assim, minha dor, né, não se compara à do próximo. Eu me enxergo como uma pessoa que ajuda, que está disposta a compreender as situações, tentar entender o porquê daquilo. Eu me vejo como uma pessoa muito desligada, né? Mas se for algo sério, eu consigo, né, me dedicar àquilo. Ao mesmo tempo que eu pareço ser avoada ou desligada, eu procuro estar sempre presente, né, na vida dos meus amigos. Eles que vão dizer o quanto eu sou, mas eles sabem que podem contar comigo a qualquer hora. E eu acho que, no final das contas, eu sou uma pessoa boa. Eu tento ser. Isso com certeza. Uma coisa que eu vou falar, uma coisa que eu enxergo em você, né, durante todos esses anos. Luma é uma pessoa que sempre dá honra e glória a Deus. E é muito legal porque às vezes a gente trabalha tanto, se esforça tanto, isso é um mérito nosso, que a gente ousa achar que aquilo que a gente conquistou, deixou de conquistar, seja família, seja trabalho, o que for, é nosso, é mérito nosso. É também, mas se não fosse, né, a intervenção de Deus, a mão de Deus, a gente não chegaria a lugar algum. Isso é muito lindo. Luma é uma das mulheres de uma família de mulheres, né? Mulheres muito fortes. Sua mãe, suas irmãs, sempre muito unidas, passando, né, por todas as fases da vida juntas. E é uma família muito unida. Você é muito próximo dos seus tios, dos seus primos, das suas primas. É todo mundo muito pai, junto. Mãe, exatamente, irmãos, exatamente. Todo mundo. Qual é o lugar que essas mulheres fortes da sua família ocupam no seu coração? Então, quando fala de mulher forte, eu lembro muito da minha avó, né? Que ela foi super empreendedora na época que era jovem, não lembro qual ano, mas eu sei que ela nasceu em 1929, por aí. Então, aqui em Campos, acho que essa coisa da veia empreendedora veio dela também, porque não tinha muito salão de beleza na época. E tinha ela e mais um na época. E o dela era Salão Paris. Eu achei incrível o nome Salão Paris, porque, né, em Campos naquela época, Paris, aquela coisa de elegância. Sim, muito à frente do tempo, né? Muito à frente do tempo. E quando eu descobri acho que ano passado, que o nome era Salão Paris, eu fiquei, cara, uma coisa boba que me deixou encantada. E desde sempre ela trabalhou muito. Ela teve, muitos problemas no casamento em relação ao meu avô. Todo o dinheiro que ela ganhava, ele emprestava
alguém que estivesse pedindo. Ele pegava o dinheiro do salão do caixa e emprestava a pessoa. E tipo, eu acho que ela como uma mulher que provia todo o sustento, ela mesmo assim continuou trabalhando muito para poder botar de volta aquele dinheiro no caixa. E antigamente tinha muito essa cultura de que o homem é que fazia a gestão do dinheiro, né? Sim. Então acho que ela acabava não tendo muito controle, seu avô acabava... né? Ela era o marido dela, ela confiava para ele, tipo assim, só que ele achando que caridade, né, iria trazer o dinheiro de volta, emprestou. Eu só sei que chegou no momento que ele com essa coisa de querer, às vezes, crescer, empreender, ele fez uma compra de um caminhão de uma coisa que eu nem lembro direito. E com isso ele não tinha dinheiro para pagar. E conclusão, minha avó perdeu a casa. Porque ele botou a casa que minha avó conquistou no negócio. E aí minha mãe conta que minha avó começou a gritar. Minha mãe não, minha tia, né? Que minha tia era mais velha. E ela ficou, tipo assim, na árvore, gritando, chorando, sem saber o que fazer. E os móveis saindo da casa. Tipo coisa sendo de novela mesmo. E aí, para ela recomeçar tudo, ela foi para Niterói, morar em Niterói, abriu o salão dela na casa que ela tava lá, fez um pensionato, acho que o nome é pensionato, né? Você aluga os quartos e só a mulher que mora. Transformou a casa numa pensão. Numa pensão, pensionato. Que minha mãe fala esse nome, mas numa eu não conhecia. Aí eu fiquei com medo. Será que existe essa palavra? E aí, tipo, do caos que ela vivia, e tipo assim, eu fico imaginando, cara, ela naquela época, que tipo assim, às vezes a mulher, né, às vezes não tinha o seu lugar, e ela trabalhando, via o meu avô e o dinheiro todo. Eu falei, ela foi muito calma, porque se fosse eu estaria aí, ó, na internet, não sei o que, não sei o que lá, meu marido, prendam ele, morto. Acabou com a nossa vida, perdi minha casa. Meus filhos daqui pequenos. Ouviu, Lucas? Não faça isso. Vai ser preso. E aí ela foi e recomeçou tudo de novo. Meu Deus. Então, tipo assim... Você lembra a idade? Em que época da vida foi isso dela? Ai, se ela nasceu em 29, deve ter sido 1950, por aí, 60. Eu devia ter uns 20 e tantos anos. Acho que ela devia... Já tinha filho? Já tinha minha tia e minha mãe. Meu Deus. E com filho ainda, o que torna tudo muito, né? Muito mais difícil. Devia ter sido na época de 70, porque minha mãe tinha 12 anos, minha mãe é de 64, por aí. Sua mãe já era pré-adolescente. Na época, não. Aí depois passou e foi pra Niterói. Nisso que foi pra Niterói, começou a vida lá de novo, tal, já não tava com meu avô. E aí, quando ela veio pra Campos... Eu sou curioso, fofoqueiro. Vai. Eles se separaram depois desse problema. Se separaram. E aí ela foi pra Niterói. Eu acho que eles foram pra Niterói junto, aí meu avô conheceu a Dineia, que é a mulher dele que ficou com ele até o final da vida. Mas eu acho que eles chegaram pra Niterói junto. Minha avó aguentou muito, gente. Eu fico falando, meu Deus. Aguentou muito, foi simpática. Pleníssima, vivendo, dando a volta por cima. Então, eu falo, né, que tento ver do problema uma solução. E ela, naquela época, que não tinha internet, você não tinha... eu acho que era tudo mais difícil naquela época, né? Então, difícil por um lado, né? Porque por outro devia ser outras coisas melhores. E aí eles foram se separaram. E quando minha avó veio para Campos, o mais legal que, voltando para minha infância, eu ia para casa dela e fazia a unha dela. Eu já fui meio que manicure, uma época da minha vida. Aí ela me dava um dinheirinho. Empreendendo. Ela me ajudando e eu ajudando. Qual foi seu primeiro emprego? Manicure da minha avó. Eu fui massagista de papai, ele me dava R$2 pra fazer massagem no pé dele. Muito bom. Muito bom. É ótimo quando a Helena pega também faz massagem minha, eu fico, aí ela, mãe, tá bom. Aí tipo, acabou. Tá ótimo. Se deixasse aqui é 2 horas. Deixaria, gente. E então a sua avó foi essa referência, essa figura, né, de mulher de força, de empreendedorismo para você. Ela que me deu a metade do dinheiro para comprar a food bike. Incrível! Ela que me deu, tipo, a food bike, eu acho que na época foi 2.500, que, oh, meu Deus, quem não tinha dinheiro não tinha nada. Aí ela deu metade de 2.500 e acreditando, sabe? No projeto. No projeto. Para você que está aqui assistindo a gente, que ainda não conhece a história da Doce Lu, a food bike foi o primeiro ponto físico
da Doce Lu. Então eu queria aproveitar esse gancho que você fizesse um panorama rápido aí da história da Doce Lu. Em que momento começa, eu já sei, mas conta pro pessoal. Em que momento começa, né, e depois aparece aí o primeiro ponto físico, que já foi muito inovador para a cidade, foi a primeira food bike de campus, né? E aí isso foi se expandindo e chegando até aqui. Então, gente, tudo começou com minha venda, todo mundo, quem me conhece muito antigamente, sabe que a minha primeira venda de brownie foi na igreja. Eu tava. Foi. As pessoas julgando meu brownie. Júlia, sua irmã. Ela olhou e falou assim, nossa, o negócio deve ser ruim. Aí ela falou comigo, ela virou pra mim, pediu perdão, depois que ela provou, ela chegou naquele jeito dela, tipo assim, muito alvoroçada. Porque a primeira foi uma fornada com uma toalha, era isso, né? Eu botei no papel laminado e botei a toalha, bem coisa. A segunda já tinha uma fitinha, eu lembro, fitilho. Foi fitinho, foi fitinho, mas a primeira era a toalhinha em cima. Foi, gente, mas é pra começar. Aí eu lembro daquela frase, o feito é melhor que o perfeito, né? Não dá pra começar tendo tudo. Tudo. Não dá, gente, não dá, não foquem nisso. O primeiro passo é o que importa, né? É a gente ir e acreditar que vai dar certo. E aí, resumindo, foi a primeira fornada na igreja, depois o pessoal gostou, né, aprovou, comecei a vender na faculdade. Aí na faculdade, logo quando eu entrei, conheci muitos amigos. Spoiler, Luma cursava arquitetura. Isso. No Easy, que era pertinho da igreja. Então ela fazia o circuito. Ela passava na igreja, vendia ali com a mochila, depois ia pra faculdade. Para lembrar disso, primeiro levei numa bolsinha, assim, uma bolsa que eu tinha bonita na época, ganhei de um sorteio. E aí dava a caixinha certinho com 12 brownies. Aí quando eu levei a primeira vez, os 12 brownies acabaram. Aí o Lucas falou assim, cara, leva mais. Eu sei que eu levei 24. Aí dobrou. Não deu zero. Aí a bolsa só foi ficando mais pesada. E eu, tipo assim, gente, tava indo pra faculdade e não era pra estudar. Era pra vender brownie. Aí fiquei nisso. Aí na faculdade, acho que eu fiquei 1 ano na faculdade. Aí chegou um professor pra mim, que eu perdi na matéria dele por conta de falta. Os projetos eu consegui fazer, tinha várias ideias. E falava, isso vai ficar top, não sei o que, não sei o que lá. E aí ele, não, você vai perder em falta porque o limite era 4 faltas, eu faltei 5 aulas. Aí ele falou assim, cara, eu acho que você não tá enxergando. Desculpa, eu tô olhando direto pra câmera, vou olhar pra você. É o costume mesmo, quando eu entrevisto o povo, você já olha pra lá. Você parou no cara. Cara, você não tá enxergando. Cara, você não tá enxergando o potencial que você parar a faculdade e vender brownie vai te trazer. Aí eu fui e falei assim, realmente, pra ele parar, vir conversar comigo e me alertar. Aí quando ele falou isso, eu falei, vou trocar minha faculdade. Aí falei com o Lucas, com minha mãe, falei, não vou continuar porque tá vendendo direitinho, vou me dedicar a vender brownie, tava tendo encomenda já. E aí quando eu parei, Lucas foi, eu não era, nunca fui boa financeiramente. Tipo, o dinheiro da minha mão não dá filhote, na de Lucas dá muito filhote. As pessoas não falam isso, não. Você riu? O dinheiro da minha mão não dá filhote. Deu filhote isso aqui? Deu. Dinheiro na minha mão não dá filhote. É frase de caminhão, não é? Então, gente, quis dizer que não rende. Sim. Porque tudo que parava, eu falava... eu tinha um sonho, e Jontas provavelmente sabe disso. Que eu falava que a primeira vez que eu recebesse meu salário, eu ia fazer limpeza de pele ou ia reformar meu quarto. Eu lembro da reforma do quarto. Limpeza de pele ou reforma do quarto. Não fiz isso até hoje. Mas... Não teve a limpeza, não teve reforma. Casou, mudou. Não deu tempo. As prioridades foram outras. Eu quero minha limpeza de pele. E aí, Lucas foi e falou assim, Luma, eu me disponibilizo a entrar com você nessa e administrar todo o dinheiro. Aí eu fui e falei assim, tá bom, porque uma coisa, eu até brinco, que Deus me abençoou no início. É brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Porque eu pegava o dinheiro todo bruto de que eu ganhava e dizimava. Porque eu achava que os 10% era tipo assim, do bruto totalzão, entendeu? E
segui minha vida assim, dando. Aí quando o Lucas falou assim, cara, você tá tirando tipo do bruto, Deus quer que você dê, lógico, mas você pode tirar o bruto e do seu líquido, você, então tava as despesas, tava as compras. Ia tudo no dízimo. Tudo no dízimo. Aí eu até brinco, falei, Deus multiplicou. Tá Deus desesperado, não, minha filha. Se organiza. Se organiza aí. Acorda pra vida. E aí ele começou a entrar nessa comigo. E aí a gente foi aprendendo junto, crescendo junto, melhorando junto. E nesse processo todo, a gente abriu a primeira food bike no Parque Centro, que foi revolucionário, né? Um sucesso, né? Foi um sucesso. A gente, na época, procurou o centro de compras, né? Que a gente pensou assim, cara, um lugar aberto, botar a food bike vai ser muito mais legal. E aí, a proposta na época não foi bom pra lá, né? Eles não acreditaram que seria uma coisa boa. Porque o brownie era um produto que não era muito comum na cidade ainda, as pessoas não conheciam, né? Então acho que o próprio shopping deve ter ficado meio apreensivo, né? Tipo, será que isso vai dar certo? Uma food bike, exatamente, né? Não é algo normal. E aí tinha uma pessoa que eu conheci que fazia brownie, mas era só para os familiares, ou quem pedisse, tipo assim, faz uma fornada para mim. Uma coisa por encomenda, bem pequenininha. Né? E minha sogra, né, começou com ela fazendo, e ela me dando a receita, me dando a ideia também de vender na faculdade. Mais uma vez a família, né? A família. Sua avó como uma grande referência, sua família. A inauguração da Food Bike do Parque Centro, uma coisa que me chamou muita atenção, quando eu cheguei, a família inteira de Lume estava lá. E você via no olhar de cada um a alegria vibrando com ela. Uma avó que acreditou e investiu, o namorado que entrou junto para ajudar, a sogra, né? Muito maneiro, cara. Incentivando. E o mais legal é que nesse meio tempo, quando eu comecei a primeira fornada, meu pai foi pro hospital. No Dia das Crianças, quando a gente foi fazer a ação. A ação foi em outubro, Dia das Crianças? 12. Em outubro. E aí meu pai veio da cidade que ele morava, que era Macaé, e logo foi direto pro hospital para internar. Eu lembro que a gente estava no centro de compras, e aí eu fui lá no carro, a gente falou com ele, ele viu que a gente estava fazendo ação, ia distribuir os brinquedos, eu acho. E aí... Brinquedos, vocês levaram brownie. Levamos brownie pra cartinha, né? Gente, verdade, levamos brownie. E nisso, quando ele foi no hospital, desde que ele foi em outubro pro hospital, ele ficou até dezembro e faleceu em dezembro. E nesse meio tempo ele pesquisou forno, batedeira, aí no celular dele, depois quando a gente foi ver as coisas, né, tava lá um forno para ele comprar para mim presentear. Que incrível. Muito maneiro. E aí minha vida, né, gente, nesse processo de meu pai que dava o sustento financeiro, faleceu, honrar, né, quem me honrou também durante esse tempo, meu Dindo, tio Demilton, começou a pagar minha faculdade junto com meu cunhado, com o David. E o que eu até comentei esses dias, que mediante, mesmo eu vendendo os brownies e ganhando dinheiro, eles nunca viraram pra mim e falaram assim, já que você tá ganhando seu dinheirinho, paga sua faculdade aí que você consegue. Então, eles pagaram 5 períodos, né, minha faculdade. Tiveram pessoas que nos acolheram, né, mediante a essa situação. E você vai vendo a mão de Deus e das pessoas, né, sendo usadas na nossa vida. Teve esse processo de perda, mas que até ele, meu pai, também torcendo para que tudo desse certo. E aí, em 6 meses que a gente abriu no Parque Centro, a gente abriu no Boulevard. Uma bike também. Uma bike. Lá no Boulevard. No meio do shopping, assim. E sempre vendendo. Passei por momentos também que não tinha, às vezes, funcionário, né, pra bater. Nessa época, o Jonathan estava trabalhando com a gente. Ele era o social media, isso que falo. Que tirava foto. Nem existia aquilo. Nem existia, gente. E ele já era essa pessoa. Ele pegava os produtos e Lucas, na época, Lucas lembrou esses dias, ele falou assim, caraca, lembra quando a gente ficou sem carro? Eu e ele. E você ia trabalhar de carro, só que Jonathan morava na pecuária, a gente na Gilberto Cardoso. Você estava na Gilberto Cardoso. Putz, grilo. Aí, Lucas, uma mini viagem. Aí o Lucas fala assim, Luma, foi a pior fase da nossa vida. Tipo assim, lá. Muitos desafios, né? Caraca, sério, a gente acabou de casar
tinha que pagar o casamento quando você se casa, você paga tudo no dia, não tem como parcelar. A fábrica era em casa, né? A fábrica era em casa, aquela casa era muito quente, né? Não lembro. Né? Mas confirma que era muito quente. E tipo assim, glória a Deus, porque tinha 3 quartos, dá pra fazer o estoque, dá pra ser o nosso quarto, tinha 2 banheiros, era bom. Só que foi um momento muito turbulento em questão de... Os funcionários, às vezes, faltavam, aí eu tinha que bater brownie, e eu batia brownie pela manhã e ia à tarde pro Parque Centro. Então, eu começava de 3 às 9 no Parque Centro. E você ficava na bike? E ficava na bike. Então, eu produzia, recheava para poder ficar na bike. Então, foi muito sufocante. Isso é muito legal, porque eu acho que o pessoal que acompanha a Doce Lu hoje talvez não tenha ideia de toda essa história. Não lembre de você na bike lá atendendo o pessoal, né? Como você atende até hoje, né? Você está aqui junto, quando você está aqui você recebe as pessoas, mas esse processo, esses perrengues que vocês passaram, que forjaram quem vocês são hoje, né? Ninguém começa grande, né? E outra coisa que eu vejo também nessa história é a colaboração. Ninguém constrói nada sozinho, né? Como essas figuras, tanto da família, amigos, foram importantes e são importantes, né, até hoje para o sucesso da marca e a sua construção, né, como pessoa também. Bom, gente, e lembrando, né, porque eu pulei muito na época, inclusive, que vocês, nossos amigos, a gente, sério, era toda semana a gente se encontrava. Era muito bom, gente. Era muito bom. Madrugadas e madrugadas. Você era o primeiro a ir embora. Não, eu era o primeiro a ir embora, sempre, né? Mas eu ficava ali porque eu queria as casquinhas, sempre louco por casquinhas. Sempre. Aí eu ficava ali ajudando, já pensando na casquinha. Desse jeito. E todo mundo acontecia de ter evento de food bike, né? Tem uma época de food truck. Que ia Fred, Lucão, todo mundo, Paula, todo mundo. Eu lembro de um evento que foi naquele terreno em frente ao shopping da 28. Eu acho que foi um festival de food truck, que estava muito na moda. Uma fila quilométrica das pessoas esperando para comprar brownie. E tinha 18 sabores, 18 sabores, e aí sempre lançava um sabor novo. O pessoal desesperado, porque estava na fila com medo do sabor acabar. Aí pedindo para guardar, era muito bom, gente. Era muito brownie, muito brownie. É porque hoje a gente já não produz naquela quantidade, porque tem os produtos, né? Muitos outros produtos, né? Muitos outros. Aí, assim, sem condição, né? Mas eram, tipo assim, era mais de 2.000 e poucos brownies por dia de venda nos eventos. Um volume muito grande. E aí, rolou depois de quanto tempo a bike do... 6 meses que a gente abriu no Parque Centro. E aí, do Parque Centro até o espaço aqui, a ampliação. Do Parque Centro. Aí tá, ficamos no Boulevard 6 anos. Nisso que veio a pandemia, a gente, logo quando voltou tudo ao normal, a gente fechou lá no Boulevard. A gente também sempre tentando inovar, né? Criei produto novo, Cookie Nana, que foi o primeiro produto nosso, que é um cookie com banana caramelizada, Nutella, é maravilhoso. Quem não experimentou, é muito bom o Cookie Nana, e quentinho com sorvete, é muito bom. E depois, eu lembro que na época da pandemia, tava tudo fechado, funcionava Boulevard ainda e Parque Centro. A gente lançou o Brownix, que é o meu chocolate preferido, é o Twix. E eu fui... Melhor dos mundos. Eu falei, preciso criar um produto novo nessa época de, às vezes, de crise, né? Que o mundo todo estava vivendo. E não podia deixar, querendo ou não, a venda abaixar, né? Porque a gente precisava continuar trabalhando. E aí também criei o Brownix, foi sucesso. É sucesso até hoje, muita gente não conhece, porque tanto pelo nome e o produto a Doce Lu criou. E nesse meio tempo, na pandemia, a gente apertadíssimo de dinheiro, sem saber como ia ter dinheiro no final do mês para pagar todo mundo. A gente entrou com empréstimo no Fundecam, que nem sei direito como funciona, mas é algo que a cidade, né, oferece para os empreendedores. E a gente conseguiu, e com o dinheiro do Fundecam, a gente investiu em fazer um projeto do quiosque. Na pandemia. A princípio o projeto era o projeto do quiosque. Do quiosque. Tiraria a bike lá, a gente viu com o shopping se poderia botar um quiosque lá no meio, onde é o quiosque que é hoje em dia. E eles aprovaram. Calma aí. Nisso que eles aprovaram, o projeto começou a andar.
Aí, engraçado que tava lockdown, voltava, não voltava, sei lá o quê. Aí, em junho de 2020, eu já estava grávida de Helena. E foi quando... No olho do furacão. Com o olho do furacão. Abriu em julho, né? Foi em julho. Helena tinha nascido, tinha 1 mês de vida. A gente tava com ela lá bebezinha e o quiosque sendo montado. E o que eu acho legal é que, tipo assim, a gente foi fazendo essas coisas, meio que não dá tempo da gente anunciar que vai abrir, porque é corrido, entendeu? Só foi. Só foi. Foi caindo do céu, aí abriu, voltou lockdown e um quiosque lá no meio do shopping. Aí gente, um gancho aqui. Pra quem não é herdeiro, que quem é herdeiro já tem dinheiro pra investir. Quem não é herdeiro, empreender é se arriscar, né, Lu? Literalmente. Imagina, vocês nesse momento pegam um empréstimo pra arriscar. É tudo ou nada. Pela fé. Pela fé. E eu ficava nos momentos assim, Luca, vai dar tudo errado, meu Deus do céu. Aí ele ficava, fica quieta. Tipo assim. Calma, vai dar tudo certo. Não tira minha fé, né? Que ele fala assim, cara, tá chegando um momento que até eu tô duvidando de que vai dar certo. Então, nesses momentos, realmente ter uma pessoa puxando pra baixo, não rola. Tem que acreditar junto que vai dar certo. E aí a gente abriu o quiosque, e nisso no quiosque foi em 2020, tive a Helena, aí ficamos morando aqui, onde é essa casa. Quando abriu o quiosque, a gente já morava aqui. Tava morando aqui. E vocês vieram pra cá já com esse projeto de em algum momento aqui virar a matriz ou não? Então, há 2 anos atrás, a gente veio pra cá em 2019, no final de 2019. Há 2 anos atrás a gente passou por essa casa aqui e viu placa de alugo. E a gente falou assim, caraca, vamos sair do apartamento e abrir nessa casa. Só que na época o aluguel tava tipo, a gente muito ficou, exorbitante. A gente não tem dinheiro pra isso. E aí a gente foi pra Gilberto Cardoso, depois de ter vindo essa casa, pagando o mesmo aluguel no Gilberto Cardoso que seria daqui. Aqui. Então seria possível, mas tudo no tempo de Deus. Aí depois de 2 anos a gente passa nessa Hulk de novo e vê a placa de alugo. E aí eu falei com o Lucas, pra ser. Lucas, tá alugando, vamos ligar, vamos embora. A gente veio na cara e na coragem, tipo, no mês seguinte, a gente já veio pra cá, fez mudança, Rafael ajudando a gente, Rafael, Matheus e Paula, os nossos irmãos e cunhados, né? E aí a gente veio, fez a mudança de casa e de uma fábrica. Tenso. Caos, né? Tenso, foi tudo junto, tudo junto. E nesse processo... Uma vai relembrando, ela só vai passando a mão na cabeça. Meu Deus, passamos por muita coisa. E aí, desde então, a gente ficou morando aqui. Nisso que a gente morou aqui, eu engravidei de Estela, nesse meio tempo. Com a Helena, dava. Ela era uma criança, aí ficava no cercadinho, a gente botava o telefone pra ela ficar vendo desenhozinho, ficar quietinha. Quando começou a engatinhava. E ela era o nosso aspirador humano, que ela ia comendo as beiradinhas do brownie que caía. E ela foi crescendo nesse meio, e Estelinha também nasceu. Deu pra ficar... Não, mentira, minto. Eu grávida de Estela, a gente viu que já não daria ficar fábrica com casa, né? Porque já estava começando a crescer muito a venda no quiosque, né? Que até então a gente só tinha um quiosque. E é ruim para vocês também, né? Morar onde você trabalha é um desafio, né? Você não consegue desligar uma coisa da outra. Tenso. Era coisa de meia-noite eu tava fazendo brownie, produzindo, não descansava. E ainda pensava, tipo assim, não consegui fazer, faço mais tarde, né? Antes de dormir. E aí, quando eu tava grávida de Estela, a gente saiu daqui em novembro e ela nasceu em janeiro. E nesse processo, gente, eu fiquei grávida de Helena. Na época de Dia dos Namorados, ela nasceu dia 16 de junho, 4 dias depois. Cheia de encomenda, meu pé inchado. E você lá? E a gente, rufando, trabalhando. Depois, eu grávida de Estela, ela estava prevista para nascer entre dia 20 de dezembro até dia 20 de janeiro. Também, pertinho. Chegou dezembro, dia 15. Meu Deus, Estela vai nascer hoje e tem as encomendas e precisa de mim. Passou dia 15, glória a Deus, não nasceu. Aí foi oração. Chegou dia 20, eu com dor na lombar, falei, meu Deus, ela vai nascer hoje. Aí eu deitava, descansava, ficava em oração, Deus, por favor, não deixa ela nascer agora. Segura ela um pouquinho. Segura. Passou. Só sei que chegou dia 31 de dezembro, eu falei, ela vai nascer agora, dia 31 de dezembro. Tipo, eu vou estar no hospital na virada. Não nasceu dia 5. E com muito trabalho, gente. Às vezes quando eu vejo pessoas de corpo mole, que não tem, às vezes, um neném na barriga, não tem um filho, eu fico assim, cara, eu já passei por tanta coisa.
E às vezes a pessoa tem a oportunidade de estar produzindo, correndo atrás e tá... Para você crescer na vida, crescer alguém, nada vai cair do céu. Então a gente tem que trabalhar para conseguir conquistar. E querendo ou não, o nosso trabalho não é em vão. Eu acredito muito, né, que a gente fazendo de coração, vem, o mundo dá voltas, vem do mundo. As coisas vão acontecendo. É a natureza, né, que faz tudo acontecer. E eu tô falando muito, gente. Mas conta pra gente, do quiosque inaugurado no Parque Centro até a inauguração aqui, foi quanto tempo? Quiosque 2020 e aqui a gente abriu em 2023. Foi muito rápido, em dezembro gente. de 2023. Muito rápido, porque é uma expansão muito grande, né, de um quiosque para uma cafeteria deste tamanho, né, uma doceria deste tamanho, vocês passam a vender X produtos para quadriplicar, sei lá, em 2 quantos anos e por meio cento. Muito depois. pouco tempo. E foi um baita desafio porque você já tinha se tornado mãe, né? Já. Aí tudo muda, gente. Tudo. O cansaço é dobrado. Aí, uma vez eu lembro que a Helena virou pra mim e falou assim: mãe, como se eu gostasse mais da Docilu do que de ficar com ela. Meu Deus. Ela pequenininha. Aí Lucas começou a me cobrar, falando: viu, sua filha tá sentindo falta de você, sei lá o quê. Aí aquele corre, né? Que você tenta se desdobrar em mais de uma vez. É algo que um homem nunca vai saber. Nunca. O que é, né? Porque ela não falou isso pro homem, né? Pro pai. O homem nunca vai saber o que é uma mãe tendo que se dividir em milhões, né? E a gente, como filho, né? Eu acho que às vezes na hora do aperto, às vezes é a mãe que vai compreender mais. É diferente, né? É diferente. É não um que o pai lugar não diferente. ame, nada. É diferente. É diferente. Então a cobrança automaticamente do filho em cima da mãe é maior. E eu vejo isso também porque eu, às vezes, como filha, mediante a tudo que eu passei na minha infância, com o meu pai saindo de casa, eu fico pensando, se fosse a minha mãe saindo, seria mais doloroso, entendeu? Porque não que ele não tivesse o lugar dele, mas a mãe abandonando um filho é mais pesado. Tem a ver com aquilo que representa, né? Mãe representa muita coisa do cuidado, do afeto, né? Da proteção. Gerou, né? Foi gerado dentro, amamentamos. É doideira. É um sentimento muito louco. A minha irmã mais velha, eu entendi, eu não sou pai, né? Então eu entendi a questão da maternidade quando a minha irmã engravidou há 11 anos atrás. E eu pude ser testemunha da transformação que ela sofreu. Ela se transformou em outra pessoa. E eu não tô pra, julgar se ela melhorou ou piorou, mas ela mudou. Alguma coisa no DNA dela mudou. A gente é muito parecido. Então a gente teve muito conflito, né, na adolescência, a gente dava choque. E a idade é próxima? 4 anos de diferença. Isso quando você é criança é muito, mas depois que você passa dos 20, não é nada. Nada. E aí a gente tinha muito conflito, mas aí um corria pro outro, e é assim até hoje. Quando dava, né, ruim na vida um do outro, a gente corre um pro outro. Sempre foi assim. Só que a maternidade transformou ela de uma forma que a nossa relação mudou. A gente nunca mais a gente teve conflito. E eu pude ser testemunha do que isso transformou a vida dela e reverbera até os dias de hoje, assim. Em qual lugar que a maternidade transformou Luma? Né? Em qual lugar? Foi literalmente... Vou contar uma experiência assim, que todo mundo romantiza, às vezes, a maternidade, né? Sim. E tem as questões de passar no depressão pós-parto. Eu quase tive uma leve, assim, em todos, mas precisamos muito de uma rede de apoio, e isso é muito sério, realmente. É algo que as pessoas precisam compreender, porque não é bobeira, entendeu? Depois que eu passei, naquele momento, a mulher fica sensível, tudo ela acha que tá ruim, mas aí você se coloca no lugar da pessoa, o corpo se transforma, nunca mais vai voltar a ser o mesmo, você fica noites em claros, querendo dar o melhor pro seu filho. Uma vida que depende integralmente de você. De você. Imagina a responsabilidade que a mulher não sente, né? Sim, é uma cobrança de nós mesmos, às vezes, entendeu? Porque, vamos supor, a rede de apoio tá lá, fala, vai descansar, vai dormir, e a gente fica, meu Deus, tem que ficar acordado porque daqui a pouco vai precisa de a mim. Criança engasga, sei lá, precisa de mim. Como se a gente fosse, né, solucionar tudo. Mas a gente se sente nessa posição porque,
A partir do momento que nasce de você, você fica assim, parece um pouco comigo, então vai ver nisso, eu posso resolver, né? Ela é meio parecida comigo assim. Então, o que me transformou, quando eu tive Helena, foi a primeira filha, quando ela nasceu, eu lembro que foi no auge da pandemia, eu olhei pro lado assim e fiquei, que é isso que tá acontecendo? Meu Deus, quem é essa criança? Quem é essa criança? Por quê? Quando tá na nossa barriga, a gente fica, tem uma criança aqui. Mas é um sentimento tipo assim, tem uma criança, mas às vezes a gente esquece, até a barriga crescer, tipo, que tem um ser humano realmente sendo formado ali. E aí, quando ela nasceu, aí começou eu chorando à toa, eu, tipo assim, ninguém podendo ir no hospital ajudar a gente. Eu tinha cuidado do meu sobrinho, sabia trocar fralda. Só que mesmo assim, quando é a primeira filha, e ainda mais que você não conhecia, né? Não sabia como ia ser o rosto, não sabia nada. Eu lembro que eu olhei e fiquei, meu Deus do céu, minha vida acabou. Eu lembro que eu falei com o Luke, tipo assim, minha vida acabou. E é muito legal você falar isso. Porque muitas mães passam por isso e têm vergonha de expor. De falar. Porque as pessoas acham que por ser mãe você já tem que... meu filho, já te amo muito, vem aqui, né? E às vezes tem pessoas que a coisa vai, né? Outras pessoas vão passar por um processo completamente diferente. Totalmente. E aí você eu não olhou... esperava que eu fosse passar por isso. Eu lembro que eu olhei, eu tava assim na cama do hospital, ela ficou do lado direito assim... Eu fiquei tipo assim, meu Deus. Aí eu comecei a lembrar das noites que eu gostava de dormir tarde, de ver série. Não se compara, gente, ao amor que depois vai crescendo. Eu não trocaria minhas noites, né, por tudo. Tudo vale a pena no final, mas... No final vale a pena. Mas naquele momento, às vezes foi um pouco minha vida mesmo de jovem que tava ficando pra trás. Sim, pra era me tornar outro passo, né? Outro passo. Aquele passo ficou. Tipo, as coisas velhas ficaram e isso que vai ser tudo novo, tudo diferente. E naquele momento a minha ficha caiu e eu fiquei, meu Deus, agora eu sou mãe, não posso mais dormir tarde, não posso mais sair a hora que eu quiser. Comecei a entrar num surto mesmo. E aí eu sei que quando cada pessoa que entrava no quarto, uma enfermeira, um médico, perguntava se eu estava conseguindo amamentar, eu só chorava. Mas aí eu falava assim... Vem a enfermeira, oi mãezinha, você sai daqui... Aí eu sei que eu falei, mas tá tudo bem. Eu lembro que eu queria dizer para as pessoas que era algo que eu tava abandonando. A Luma antiga tava indo embora e já tinha ido embora e eu não tinha percebido. E você precisava passar por esse processo, né? Cara, eu só chorava. Aí minha médica virou e falou com o pessoal, né? Depois que a gente ficou sabendo que, toma cuidado com ela, porque, né, isso pode desenvolver uma depressão pós-parto. Só que em um momento depois, quando eu vim pra casa, tive rejeição por Helena. Eu acho que foi uma perda mesmo da antiga Luma, que muitas atitudes teriam que mudar. Eu era muito palhaça, tipo assim, eu era muito... Sei lá, você me conhecia. Sonhadora também, né, Luma? Eu era muito de boa, assim, com tudo. E aí chegou o momento de as coisas mudarem realmente pro amadurecimento. E isso mudou. Eu sempre falo isso, que não tem a ver com maternidade, mas tem a ver com maturidade. Quando eu comecei a amadurecer, eu comecei a perceber que as coisas não tinham mais a graça que elas tinham antigamente. Então, por exemplo, uma coisa simples que você vibrava muito, eu comprei um tênis. Antes disso, pra mim, era, meu Deus, caraca, eu comprei um tênis. O tênis que eu sempre sonhei e tal. E as coisas, eu tô dando um exemplo bobo. Shox, né? De 12 molas. Tô dando um exemplo bobo, mas tipo assim, em tudo, as coisas, elas mudam. Então, elas continuam tendo graça, mas é diferente. Você começa a perceber as coisas de uma forma diferente. E eu tive muito estranhamento com isso. Mas foi do nada? Não foi do nada. Eu percebi do nada. Que você já estava assim. Que eu falei, opa, tem alguma coisa diferente em mim, eu tô mudando. Eu senti isso também. Mas eu não gostei dessa sensação. Não gostei. Eu queria ter aquela coisa boba, sabe? De poder ser mais... Manter isso. E eu acho que a vida, como em algum momento você passou por esse processo, né, de reconhecer a sua filha, abrir mão de muitas coisas para hoje se dedicar à maternidade, você equilibrou, né? Eu acho que a graça é isso, você equilibrar. Porque Luma não morreu. Não mudei, Você continua a mesma Luma. Melhorei, né? Você melhorou, evoluiu, continua engraçada, continua a mesma coisa. Só que hoje existem também 3 filhas. Né? Também. 3 filhas nesse processo aí. Eu jamais imaginava que ia tão rápido. Sério, não imaginava.
Você sempre quis ser mãe? Não estava nos meus planos. Tinha vontade. Mas era um sonho desesperador? Eu tinha vontade de ter filho. Mas, tipo assim, não me imaginava, tipo, grávida. Tinha sonho. Tinha sonho de ser mãe. Né? Porque tem gente, tipo assim... Helena, ela tá aí ouvindo, não. Ela virou, Lucas um dia perguntou pra ela, falou assim, filha, você vai querer ter filho? Aí ela, não. Aí Lucas ficou chocado. Porque ele é do tipo, ele queria um quarto filho, um homem. Ele queria tentar um menino. Aí ele ficou, filha, você não quer ter filho? Aí ela, não. Aí ele, por quê? Ela, porque eu não quero. E tipo, com 4 anos, fazendo quase 5, resolvido. Aí eu fiquei assim, gente, caraca, ou ela viu em algum lugar, ou isso é do instinto dela. É a nova geração mesmo, né? São das pessoas. E aquilo que eu te falei, que a gente estava conversando. Antigamente, as pessoas tinham vergonha de expor certas opiniões. Por exemplo, uma mulher tinha vergonha de dizer que não tinha vontade de ser mãe. Porque ela ia ser julgada. Essa nova geração não tem vergonha. Não tem vergonha. Então, se não tem vontade de ser, vai dizer e é isso. E tá tudo certo. Respeitar. Só que eu acho, tipo assim, eu respeito, super de boa. Só que foi algo tão benéfico pra mim interiormente, que eu acho muito válido. Você quer pra todo mundo. Quem puder, tipo, passar. Cara, é aquele negócio, tipo, você pensa assim, vou ter dinheiro, isso todo mundo fala, você fica, é conversa. Quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver carro, quando eu tiver uma casa, eu vou ter filho. Só que, tipo, se você esperar, se você quer mesmo realmente ter filho e você esperar isso, você vai estar perdendo, às vezes, a oportunidade de estar aprendendo com seu filho. Construindo, né? Construindo, porque imagina, um novo ser humano vindo de você, se você quer um mundo melhor, se ele for uma versão sua melhorada, você pode melhorar muito mais através da sua versão melhorada, entendeu? Porque uma criança é inocente. Uma criança tem algo pra... A gente sempre tem que aprender com a inocência, né, das crianças. Então, eu acho muito válido a experiência de você conviver, né? Às vezes, quem não pode ter filho, se tem vontade de adotar, porque é um outro mundo. Faz a pessoa ser menos egoísta, faz a pessoa... Não que quem não tenha também não seja. Tô dizendo das minhas experiências. A sua experiência. E de tipo assim, essa questão da maternidade, de você abdicar, assim, deixar seu tempo para dedicar a outra pessoa, que no caso seus filhos são outras pessoas, isso faz você ter compaixão com outras pessoas que têm filho. Compreender, às vezes, o pessoal que trabalha aqui, que é mãe. Eu super compreendo. Você consegue perceber isso nitidamente, antes de ter filho e hoje, né? É super compreensível. Fila de banco, quando às vezes eu ficava tipo assim, gente, entrou na minha frente, tipo, uma grávida. Aí eu ficava, entrou na minha frente. Depois que eu fiquei grávida, eu era que entrava na frente de todo mundo. E tipo assim, aí quando tem aquele meme, né? Quando chama, ei, você tá na fila de prioridade. Aí você vira, você tá com o barrigão. É tipo assim, tem que ter prioridade mesmo. Tem que ter todo esse zelo por essas mães que muitas das vezes não tem um apoio nem do marido, entendeu? Então, se a sociedade puder, né, fazer às vezes a falta, que não era nem para ser falta. Sim. Isso faz a gente ser mais compreensivo. Você pode dizer, tudo bem, eu te entendo, mas muita coisa na vida, né, a gente às vezes só entende superficial, passando. E só vai entender melhor vivendo. Então, foi ótimo. Eu passando essa coisa de, tipo assim, o pós-parto não é 1001 maravilhas, pelo menos pra mim não foi, essa questão de amamentar, e você fica, não, eu vou dar o meu leite, que é o melhor leite do mundo, é um ouro, e dei o melhor, consegui amamentar a Helena, mas chegou nos 8 meses, ela já não queria, falei, glória a Deus. Tipo assim, tá bom. Eu não aguento ver criança grande, tipo, eu ficava imaginando uma criança grande mamando, e eu, tipo, tira. Então, tipo assim, tudo no seu tempo. Se ela não quis mais, até eu falei que eu ia amamentar até 1 ano de idade, e ela não quis até os 8, tudo bem, tudo certo. Já a Estela, tive a situação de que ela nasceu com problemas respiratórios, e ela teve que tomar, gente, outra coisa que Deus provê, que muita gente não sabe, né? Ela tinha, tipo, congestionamento nasal, direto. E a pediatra falou que poderia ser leite. E a gente teve que comprar aquele leite que é de 400 gramas, que custava R$250 a lata.
400 gramas não dá pra nada. Nada. Eu já nem sei a conta. Eu sei que no final, a gente descobriu que gastou 15 mil reais em leite pra Estela. Só que numa época, que aqui nem tava aberto ainda, tipo assim... Não tava podendo, né, fazer esse investimento. Mas uma coisa que eu acho que tudo é o coração, não que o meu coração seja o melhor, mas sabe aquela coisa de prioridade? A gente não comprava tênis, a gente não comprava roupa. Eu usava a roupa da minha irmã mais velha, o estilo dela eu adoro. Então todas as roupas que ela compra eu gostava. Então ela me dava. E eu recebia aquilo como tipo, roupa nova, vambora. E tipo... E Luma, gente, não sei se ela ainda tem essa característica. Ah, já sei. Mas Luma tem mania de mudar de roupa 200 vezes no dia. Então às vezes a gente estava na casa dela assistindo um filme, ela trocava de roupa 3 vezes. Aí ela vinha do quarto com uma roupa nova, a gente, você vai sair? Não. Eu falei, por que você trocou de roupa? Então roupa é um tópico delicado pra ela. Não, e eu tinha muito, antes de Brownie e tudo, eu tinha muito complexo de inferioridade. Eu achava que sempre eu tava feia, eu não me sentia bonita, via muitos defeitos. Outra coisa que a maternidade melhorou muito, que eu fiquei tipo... E chegou no momento, não só a maternidade, acho que Deus vai... Essa virada de chave que eu falei, até comentei com o Luano esses dias, que eu falei assim, Luano, chegou numa idade sua que você sentiu que você mudou? Tipo assim, do nada você se sentiu uma pessoa diferente, melhor. Aí Luana, não. Aí ela, gente, será que eu sou uma pessoa tô viajando? Aí eu falei, cara, que eu tô sentindo isso. Tipo assim, eu tô procurando compreender mais, as pessoas, tô tentando ser mais paciente, tô tentando não fazer as coisas erradas que eu fazia. Coisa errada, gente, xingar. Né? Pra mim é errado. Então, tipo assim, eu tô sentindo que as coisas estão mais leves. E aí... Tem muito a ver com essa segurança, esse olhar seu pra você. Porque a gente não convive hoje, né, no dia a dia, né? A vida mudou, cada um, né, trabalhando e tudo mais, a gente se encontra sempre, mas não convive. Mas uma coisa que eu vejo de longe é o quanto você tá mais segura. E isso reflete no corpo, na forma de falar, no olhar, até no posicionamento em relação a Doce Lu, né? Hoje, Luma é a cara da Doce Lu. Quanto tempo você fugiu, né? Nossa. Não queria aparecer e não queria fazer. Ele me ajudou. Hoje ela é a cara do... E dá pra perceber. Então tem a ver com esse olhar seu em relação a você hoje, né? Sim, e eu acho que é válido, né, já que a gente tá falando do Dia das Mães, tudo, o nosso corpo vai mudar. Mudou, tô cheia de estria, minha barriga não é mais a mesma. E... tipo assim, não é isso que vai definir quem nós somos, né? Às vezes eu vi uns defeitos no meu rosto e achava que aquilo, se eu mudasse, alguém poderia me enxergar de um jeito diferente. Às vezes não que eu precisasse da aprovação do outro, mas eu me sentia muito mesmo não valorizada. Às vezes por meus amigos, né? Não tem só esse grupo de amigos, gente, meus amigos me valorizavam. Mas tinha pessoas que... Aí você pensa que eles são seus amigos, mas por trás não estão torcendo por sua vitória. Então, muitas vezes eu enxerguei isso, que muita gente estava do meu lado, não torcia para o crescimento. Sabe aquela coisa de... muita gente faz isso, né? De vai lá, comenta, curte, para incentivar. Tipo assim, a gente sabe as pessoas, né? Gente, mas isso é um mal do século. Eu não sei o que existe. As pessoas, às vezes, que a gente tem mais proximidade, que a gente tem mais expectativas, são as pessoas que não estão ali te dando... Porque a gente não depende de nada. Não, né, eu sei, fazer. eu entendo. Mas a gente espera, né? Às vezes um comentário, porque você vai um clap, qualquer coisa. Muito louco isso, né? É muito louco. Muito e aí eu vi, tipo assim... Isso que faz você ver o carinho do próximo, né? Tipo assim, cara, fulano perdeu um minutinho pra ir lá deixar um comentário. Não que a gente precise disso, né? Mas em algum momento a gente tem essa expectativazinha guardadinha. Não faz mal também, gente. Não faz mal. Eu acho que no mundo que a gente tá, hoje em dia, quando a gente vai pesquisar alguma coisa no Instagram, na internet, a gente sempre vai nos destaques, vai ver o percentual de... percentual não, as estrelinhas, vai nos comentários. Eu vivo lendo comentário de publicações
às vezes, como que fala? Publicações bombásticas. Polêmicas. Aí eu fico lendo. Gasta um tempinho ali, dando uma olhada. É bonzinho, eu fico rindo, que às vezes dá vontade de ir responder a pessoa que comentou algo que, tipo, quem é essa pessoa? E eu tô querendo responder. Gente, eu tive essa fase, eu vivia nos comentários discutindo com o povo. Gente que ele nunca viu na vida. Mas por quê? É por isso e aquilo, meu filho. E aí, tipo, a gente tá num mundo que as pessoas buscam referências e vai, às vezes, no comentário pra ver se é bom, se o lugar é agradável. Então, as pessoas que a gente menos espera são os meus dociluzeiros, que são os clientes que estão lá desde o início, viram minha luta, e quem estava, às vezes, do meu lado no dia a dia. É triste. Mas a gente não precisa se apegar nessas coisas. É triste, mas eu fico tipo assim, poxa, eu vou fazer diferente. Então, eu acho que, né, pra você ajudar o próximo, nem que seja pedindo, não que a gente esteja carente, eu acho que é tão gratificante a gente ver uma pessoa que você nem esperava, perdeu um tempinho, um minutinho, e foi lá te dar uma palavra de animação. O curso que eu tô fazendo, que é Le Cordon Bleu. Antes de começar o episódio, eu perguntei ela o nome, que eu não sei falar. Ainda bem que ela já falou o nome. Le Cordon Bleu, depois a gente entra e explica que curso é esse. Tipo assim, a quantidade de comentários de gente, tipo assim, torcendo. Celebrando. E quando eu lembrei de uns amigos... Que sabiam que era seu sonho e não tá nem aí. Ninguém. Então, mas não é isso que precisa parar, gente. Não vai parar, na verdade. Nem vai. Eu faço diferente, pede pra curtir, eu vou lá, curto, torço, quer participar de alguma coisa, vou lá, faço votação. Porque, gente, o que a gente faz volta. Não tô fazendo pra voltar, não. Mas você faz a sua parte, né? Aquilo que você gostaria que fizesse, você faz. Comigo. Vou aproveitar o gancho do curso e vou entrar num assunto que eu já tinha pensado em a gente conversar, que é em relação a como você se desdobra, né? Porque hoje são quantos colaboradores na Docilu? Na matriz e na outra unidade? Hoje, com freela, com tudo que a gente contrata, fica contando comigo, com o Luana e com o Lucas, dá uns 25, eu acho. 25 pessoas, então você está ali para gerir 25 pessoas, 25 vidas, 25 famílias, né? Então olha a proporção disso. Detalhe. A sua vida pessoal, 3 filhas, um marido e a sua família. Sua mãe, sua irmã, seus sobrinhos. Em qual momento você percebeu que você ia precisar organizar esse tempo? Como você se desdobra nesse tempo? Se você tiver alguma dica até para dar para as mães, né, que empreendem ou que querem empreender, para organizar isso de uma forma que você consiga, né, entregar proporcionalmente para todo mundo e como não deixar a Luma de lado também, né? Porque esse curso era um sonho seu de anos. Gente. E olha quanto tempo demorou para você realizar esse sonho. Como não deixar os sonhos da Luma de lado também, os projetos pessoais da Luma de lado. Então, gente, esse curso, né, é um curso muito renomado no mundo todo, conhecido mundialmente. Para quem assiste MasterChef, sabe que é a premiação de primeiro lugar. A pessoa vai fazer Le Cordon Bleu na França, em segundo faz aqui no Brasil. É a premiação do MasterChef. Do MasterChef. Maneiro. Acho que ganha um dinheiro e você também tem a oportunidade, você vai e faz o curso lá. E aí é um sonho de qualquer... É um curso de confeitaria? Tem de cozinha profissional, né, de cozinha salgada, e tem de patisserie, que é confeitaria. Para os confeiteiros, o sonho, né? Eu digo a Disneylândia. Confeitaria francesa, né? Que tudo começou lá, e tem a técnica francesa. É cheio de histórias. E é muito conhecido. Você sabe, né? Eu acho que você lembra que meu sonho é morar nos Estados Unidos. Eu sempre falei isso minha vida toda. E eu sempre penso, né? Tipo assim, quem sabe um dia que eu for para os Estados Unidos, eu tenho um diploma da Cordon Bleu, que é reconhecido lá. Sim. Então a gente tem que fazer as coisas pensando, né, no futuro. E para como eu conseguir conciliar isso, tendo as meninas, tendo Lucas vai reclamar e vai falar que eu não tenho tempo para ele, mas ok, ele Vamos aproveitar que ele não está aqui,
Mas depois que passou, Celina, minha filha mais nova, tem 8 meses. Então, eu ainda tava nesse pós-parto dela. Tava na fase, tipo assim, quando eu engravidei de Helena, meu corpo não ficou mais igual. Aí logo depois eu engravidei de Celina, 1 ano e meio depois, de Estela. Aí, de novo, meu corpo cresceu e depois eu fui e fiquei inchadinha. Agora, Celina, 8 meses depois, já tô conseguindo voltar pro meu corpo normal. Eu acho que nisso eu consegui voltar pro meu corpo normal, é meio que eu tô voltando pra Luma. A Luma sem esse pós-parto louco aí. E eu tô nessa fase agora, já 8 meses, já tô começando a querer voltar a malhar. Já podia ter voltado, mas sabe aquela coisa de ou você dorme ou você malha? Prioridade, né? Aí eu preferi dormir. Lógico. Tipo, dormir mais 2 horinhas no dia. E aí, pra eu conseguir conciliar tudo, tenho ajuda de mamãe, da minha mãe, da minha sogra, de Lucas. E tenho tia Juliana, que é a babá das meninas, e Marçoca, que é a moça que limpa lá em casa. Então existe uma rede de apoio. E isso é muito legal porque 5 adultos, né? Nem toda mãe vai ter essa rede de apoio. Às vezes não tem a família perto, às vezes não tem condições para pagar alguém para ajudar. Cada história é uma história e isso não vai... Agora, só isso também agora. Com 3 filhas. Mas isso não vai de forma alguma desvalorizar o seu processo enquanto mãe e aquilo que você está vivendo hoje. Porque você poderia ter essa rede de apoio toda e ainda assim não conseguir. Não, e pode ter, eu acho que também pode ter aquele olhar de tipo assim, tá deixando as filhas com as avós, né? Sempre vai ter, fácil. Né? Sempre vai ter um limãozinho para falar uma besteira, né? Impressionante. Não, e é normal, cara, do ser humano. A gente, às vezes... Julgar, né? Eu tenho uns pensamentos, fico, ai Deus, tiro da minha cabeça, porque isso não é coisa do Senhor, não. Porque é normal, a gente vê uma situação e a gente fala, mas fulano também fez isso, né? E a gente reproduz sem saber. Quer ver? A gente encontra, por exemplo, eu te encontrei na rua, sem suas filhas. A primeira, cadê as crianças? Precisa estar com as crianças o tempo todo. Você não pode ir na padaria, não pode fazer uma viagem. Mas vamos olhar pelo olhar, tipo assim, queria ver essas crianças, né? Tem isso, mas tem a perguntinha que às vezes a gente faz sem querer, e a pessoa, mas bate num lugar errado. Não pode viver sozinho? Exatamente. Tem isso também. Mas hoje em dia, que a gente abriu aqui, aí que eu tô com essas 2 pessoas lá em casa pra me ajudar, porque é uma rotina muito louca. Frenética, né? É muito louco. Tipo, Celina acorda às 6h30 da manhã, aí Juliana chega às 7h30, aí nesse meio tempo eu fui com Celina acordada, aí quando Juliana chega, Estela já tá acordando, aí Helena acorda mais tarde, nisso que elas acordam, ficam com Juliana e com Márcia faz a comida, vou resumir, bem resumidão, e Juliana fica com as crianças. Juliana vê tudo que é das crianças, roupa, ajeita elas pra escola. E nesse meio tempo, umas 10 horas, 11 horas, eu levo Celina pra casa de mamãe. Porque ela é pequenininha, inclusive, precisa de uma atenção maior. Especial. Inclusive, ela tá com bronquiolite, descobrimos hoje. Tá um andaço, né? andaço. Gente, andaço é muito coisa de velho. Igual o negócio que você falou. Tá um andaço, né, menina? Ou é de Campinas. Faltou só o ponto cruz aqui. Tá um andaço de bronquiolite. Sim. E, tipo assim, fui lá hoje, eu vi que ela tava com um chiadinho, só que é aquela coisa, todas as coisas cooperam para bem, todas as coisas estão no controle, a gente não tem, né? Chega uma hora que a gente vê que a gente não tem controle de nada. Não adianta a gente se desdobrar e ter aquela neura de tipo assim, não toca no meu filho. Eu nunca fui essa mãe. Porque dizem, primeiro filho, com certeza foi assim com a Helena. Você nunca teve isso? Porque eu botava assim, cara, se dizem que no terceiro filho, a chupeta que cai no chão você já enfia, é lógico, eu vou ter o cuidado, eu tinha cuidado, botava as coisas para ferver e tal. Só que mas não era uma neura, né? Não era de... Passa álcool, bota mantinha. E não é fake news, é verdade. Eu vi na minha irmã do meio a diferença dela com o primeiro e com o segundo filho. Com o segundo filho, primeiro filho, ela neurótica. Isso. Segundo filho, tranquilaço. Não, é normal. E Celina é muito mais tranquilaça, tudo que eu faço com ela, do que com a primeira. Mas eu botei na minha cabeça, eu não vou ter essa neura, porque eu tinha meus primos que eram mais novos, tipo assim, intocáveis.
tem que chegar, botar álcool, sei lá o quê. Lógico que uma criança não vai enfiar a mão no seu neném, né? Mas aí hoje com o diagnóstico de Celina tá com bronquiolite, eu entreguei para Deus, a gente tem que continuar trabalhando. E o tempo todo, gente, em oração e dando conta, ligando pra mamãe, mãe, tá direitinho, tá com dificuldade de respirar, porque a vida não para, né? Lógico que eu não vou deixar a menina solta, só que sempre dá jeito. E eu vejo também pro Roberta, que trabalha aqui com a gente, ela tem 4 filhos, já aconteceu também, às vezes, do filho dela, ela estava trabalhando aqui e tava loucura, a mãe dela ligou, ó, seu filho tá com febre, e ela, mãe, dá tal, e eu já tô chegando. Então, tipo assim... Ia resolvendo pelo celular. Depois atendia. E tipo, quanta luta que, né, a gente como mãe, coração apertado. Então, eu acho que, mediante a ter pessoas, né, eu contei que eu acho que foram 5 adultos me ajudando. Como que eu consegui conciliar o curso? O curso é segunda e terça, e aí eu fico segunda e terça lá no Rio. Eu saio daqui domingo de madrugada, Celina fica com a mamãe e Lucas fica com as meninas. De ônibus, né, Lu? É legal falar isso. De ônibus. O ônibus, a gente economiza um dinheirinho, né, pra poder... Queria ir de leito, dá pra ir, gente, mas são prioridades. Eu vou no convencional pra poder o quê? Conhecer outros restaurantes lá, entendeu? Fazer aquele girinho gastronômico. Ou eu durmo melhor e não como os outros restaurantes. Mas você sabe que pra mim não faz diferença nenhuma, leito e convencional? Eu durmo mal nos dois. Não, eu durmo mal nos dois. Eu durmo muito mal no ônibus. Eu acho que eu dormiria mal também, não vale a pena. Porque eu tenho medo de roncar alto. Então eu fico dando pequenos cochilinhos. Então nos dois pra mim não faz diferença. É melhor pagar mais barato mesmo. A pessoa, pô, esse cara roncando. Igual um porco roncando atrás de mim. Aí fala. Aí eu vou de ônibus, volto. E aí quando eu volto, tô chegando à noite, pego Celina na casa de mamãe. E o que eu sempre, tipo, nessa falta que a Helena teve em um momento da vida, eu sempre supri, tipo assim, todo o tempo que eu tô com elas... Hoje em dia não tá muito assim, eu fico muito no telefone. Mas antes, quando não tava essa loucura de às vezes falta funcionário, eu tenho que vir pra cá de última hora. Quando não tava nessa loucura, eu dedicava totalmente o meu tempo. Eu não ficava no telefone. Então, com Helena e Estela, eu conseguia contar história. Eu gosto muito de contar história pra elas. Eu ficava fazendo som. Eu fico assim, gente, se cada criança ficasse comigo o tempo que ficou... Ela desenvolve muito rápido, porque eu consigo ser muito expressiva pra elas. Estimulava bastante, né? Consigo. Celina que não tá tendo muito essa oportunidade. Mas quando eu não fico com Celina, eu procuro sempre botar ela pra dormir. Eu que boto ela pra dormir. Eu que dou, tipo, mamar ela. Momentos estratégicos. No meu momento, com ela. E é engraçado que, tipo, ela com 8 meses, eu acho isso incrível. Eu chego e ela sabe que eu sou a mãe dela. Eu vi o vídeo. Cara, porque quando ela começou tipo, a rir. Ela fica, mãe, me pega. Muito fofa. Cara, em todo momento, todas as vezes que eu tô chegando, 2 dias depois, ela sai do colo de qualquer pessoa pra vir pro meu. Mamãe chegou. Mamãe chegou. É minha mãe, tipo, 8 meses de vida, nem fala. E ali não tem a empreendedora, não tem a confeiteira, é Luma, mãe, derretida. Ela é muito fofa, gente. O cabelinho dela, você começou. Muito lindo. Ai, gente. E aí eu dou conta, assim, todo mundo me ajuda muito. E eu acho que chega também no momento de... Lucas, meu marido, ele falou, não, você vai fazer. Que chegou um momento que eu falei assim, Lucas, vai valer a pena? Tipo assim, eu tava disposta a, tipo... querendo ou não, a gente... são prioridades que às vezes a gente vai se apertar de um lado, né, que é um investimento. E eu virei pra ele e falei... Cara, vamos deixar pra depois. Aí ele mais uma vez falou, Luma, é o seu sonho. É tipo assim, você não gasta nada com você. Tipo... Se prioriza agora. Se prioriza. Tudo eu priorizo a Doce Lu e priorizo as meninas. Tudo. Ah, tem que comprar coisa pra elas. Tipo, eu nunca. Pra mim tá tudo bom, entendeu? Desde que aqui esteja tudo certo. E a diferença que ter um companheiro que vai te colocar pra frente, pra cima, isso é muito importante, né? Muito. Porque se ele fosse pensar nele, às vezes, como marido, não faz não, fica aqui, né? Muito... Mas pelo contrário, ele quer te ver voando. Vambora. Justamente. Ele poderia falar assim, não, vai ser melhor você ficar,
que vai ficar mais tempo com elas. Vai economizar. Vai né? economizar tudo. Ele poderia reclamar. Mas quando eu chego também ele fica. Ó, não tô aguentando não, porque ele fica com o Helena Costela. Quem que deu essa ideia? Desiste. Mas aqui, não é por nada não, né? É aquele negócio de que o pai faz papel de pai. Mas pra honrar mesmo o Lucas, tipo assim, o cara me ajuda muito. Ele me ajuda muito, ele pega as meninas na escola. Ele até fala, mãe, você nunca me pega na escola. Que todas as mães vão pegar, né, a maioria. E é sempre o Lucas que tá buscando lá, elas. gente. Ele escolhe as roupas delas, melhor do que a minha. Eu boto, ele troca, ele fala... Não tá bonito. Aí troca. Gente, eu cheguei nesse nível. Eu era a pessoa que demorava milhões de anos, trocava de roupa várias vezes. E eu tenho agora essa você tá prática, né? Agora, a primeira roupa que eu vi, eu boto em mim. Aí nelas também. Mas aí ele fala, tipo, tá horroroso. Ele faz o penteado delas. Que bonitinho. Melhor do que eu. Juro, gente. Ele vai ficar com vergonha. Ele vai ficar com vergonha quando assistir. Não vai? Ele vai falar que eu nunca falo bem dele, mas eu Chegou o momento de falar bem dele. Eu sempre falo. E tipo assim, gratidão a Deus mesmo por... ele também cresceu junto comigo. Ele melhorou muito, muito. A gente fala, né, que a gente se melhorou. Foi muito bom essa melhora. Crescimento junto, né, em família. Nossa, ele melhorou muito. É muito cabeça dura, entendeu? Ele era muito cabeça dura e eu já era de não ver maldade nas pessoas. E ele via maldade em muita gente. Aí ficava Esse embate meu e dele. Aí era sempre briga, a gente brigava muito. E chegou no momento, cara, que a gente não briga. Pilar sabe de algumas briguinhas aí, que eu tô falando, né? Brigar vai brigar, mas é diferente, são momentos diferentes. Momentos, né? E isso é reconhecer, né, o valor do outro. Sim. Às vezes eu sentia falta disso dele falar, né? Que às vezes a mulher é muito do ouvir. Eu sou, literalmente. Aí entra aquele negócio de, eu não sei o que eu sou, que eu gosto de ouvir, de palavras de afirmação. Entendi. A linguagem do amor. Linguagem do amor, isso aí. Já fiz e eu tenho certeza que a minha é Você gosta de ouvir. De ouvir. Tá bom, só tipo assim, pô, ficou bonito. Sabe o que eu lembrei de Tânia? Tânia ficava falando essas coisas o tempo todo, né? Caraca, Tânia. Vou te dar uma palavra de afirmação. Aí ela, você é um amigo, não sei o que lá. Lembrei de Tânia. Ela é única, gente. E tipo assim, eu acho válido também quando alguém falar. Tipo assim, se eu chego pra você e falo, você é meu amigo. Eu falo assim, pô, eu gosto disso. Você querendo ou não, pra me agradar, às vezes você nem tá afim de fazer. Mas você faz. Pra agradar o outro. E chegou um momento da vida que ele entendeu isso. Que tipo assim, pra me agradar, era só ele falar. Ele não precisa fazer. E ele já é do tipo de, tipo assim, pra agradar ele tem que ser as atitudes. Entendeu? Ele, por exemplo, ele gosta da casa impecável. Uhum. E eu já sou a pessoa que, se tiver um chinelo no meio da sala, é invertido lá em casa. Entendeu? Pra você tá tudo bem um chinelo ali, né? Tudo. Não tem nenhum Dou até boa noite. Oi, boa noite. Passa vários dias. Você tá aqui de novo. E ele fica desesperado. Ele fica, aí ele vai, tira, bota e vem reclamar comigo. Só que eu acho que a gente tem que chegar no momento que eu tenho que me esforçar. Aí ele já falava assim, não é se esforçar, é fazer. Só que pra mim é um esforço. É um esforço. Porque não é natural, né? Pra mim vai ser um esforço, que eu vou me dedicar em, tipo, tirar. E às vezes pra ele vai ser um esforço me elogiar. Ou falar que uma coisa que eu gostaria de ouvir. E é isso. Casamento, eu acho que é isso. É uma das mais dificuldades aí também. E esse alinhamento entre vocês determina o sucesso de tudo, né? O sucesso de vocês enquanto pais na vida das meninas, o sucesso de vocês enquanto empreendedores na frente da Doce Lu. De clientes. E a gente está caminhando para o final, infelizmente, porque se deixar a gente fala aqui 2 horas, a equipe está aqui muito. Desesperada. Que vergonha. Todo mundo já está assim, bora, gente. Pra pessoa que tava com vergonha. Tava com vergonha, não agora sabia o que falar. ela estava acostumada a estar aqui entrevistando, agora a metralhadora. Mas tem algo que eu acho que é legal a gente falar também, sobre... Vocês são muito jovens, né? São 3 filhas, né? Um negócio de sucesso. Quando eu falo negócio de sucesso, pra galera entender, não é só sucesso. É porque a Doce Lu é uma marca de sucesso, é uma marca unânime. Quem fala sobre a Doce Lu vai vir atrás de um elogio, né? Então, quando as pessoas falam sobre as meninas, sobre você, sobre Luana aqui no salão,
elogio. Elas são muito receptivas, elas são muito legais. Fora os produtos que todo mundo ama. É sucesso nesse sentido. Porque às vezes a pessoa tá cheia de dinheiro, mas o produto é uma bosta. Ou a marca é uma marca que tem uma fama ruim, sabe? Então é sucesso na integralidade da coisa. Então vocês fazem esse trabalho muito bem feito, mas ela meteu o coraçãozinho. Ela do lado, ó. É por causa do horário, ela já tá lentinha. O coração tá mais lento. Obrigada. Não, gente. Fiquei tímido, fala. E vocês são muito novos, então tem muita coisa pela frente, né? Qual que é o sonho, né, da Luma, da mãe, da esposa, da empresária, que você vislumbra assim para Docilu, para você enquanto empreendedor, para você enquanto mãe, a longo prazo, a curto prazo, ou aquilo que vem à sua mente? Então, eu tenho muitos sonhos, muito, minha cabeça fica borbulhando o tempo todo. Assim, se tivesse o financeiro, já estaria acontecendo, porque as lutas a gente dá conta, entendeu? Tipo assim, fulano faltou. Meu filho, você dá seus pulos. Organiza e vai. E vai, e abre. A gente aqui, a gente até fala, né? A gente abre de domingo a domingo. Não teve um dia no Parque Centro que ele abriu que a gente, tipo assim, que lá não sei o que, de lojistas. Então, se você não quiser abrir um dia, você pode. Mas a gente não tem esse pensamento pequeno, entendeu? Mesmo que às vezes não fosse nenhum cliente, o que nunca aconteceu, graças a Deus. Mas a gente estaria lá aberto. Porque pode ser que um cliente... deu vontade de comer um doce, tá vou aberto, lá. E aí chega lá, ó que decepção, bicho. Eu fico chateado quando... Pô, eu fico chateado. Eu fico muito irritada. Eu fico triste. Pô, entrei aqui no Instagram, cheguei aqui e tá fechado. Então, acho que a gente procura sempre entender a cabeça dos clientes, né? Os doceluzeiros. E com isso, os meus clientes, eu acho até engraçado, porque os meus sonhos vêm também muitas coisas dos clientes. Um exemplo sempre dizem para eu ficar fazendo pudim aqui. Uma pessoa ou outra pede para fazer pudim. Aí eu falo, cara, pudim, eu amo comer pudim, eu sei que pudim é uma coisa muito boa. Só que não é a linha que você de quer doces para eu vender aqui. Eu quero sempre trazer algo diferente. Tipo, o brownie é um doce diferente, né? Que quando eu comecei, é um doce inovador. Eu quero sempre ter algo diferente e esse curso, né, vai trazer isso para mim também, mais possibilidades para fazer outros tipos de doce. E nisso, de fazer o diferente, minha cabeça fica borbulhando. Eu fico assim, meu Deus, eu quero trazer isso para cá, quero trazer isso para cá, quero trazer isso para cá. E os clientes, às vezes, que não são tão doceluzeiros, não valorizam muito. Mas os meus doceluzeiros, quando eu faço algo diferente, tipo Pavlova. A Pavlova. Os doceluzeiros vieram e, tipo, você para pra mim, reserva, eu quero isso, quero experimentar. E Luma tá no curso, mas já tá implantando as novidades no processo. Ela não tá esperando acabar o curso, não. O que eu achei legal foi que todas essas pessoas falaram assim, guarda que eu nunca experimentei, tipo, eu quero experimentar. E não tem muito segredo, mas é algo que às vezes você não encontra facilmente. Com facilidade. Porque é um doce mais delicado. Então, esses doceluzeiros me motivam a querer abrir em outros lugares. Eu fico sempre, aqui dá certo, aqui dá certo. Eu sou a cabeça que fica assim, pensando. O fofoqueiro aqui agora, gente. Esses outros lugares, a gente tá falando de campus, a gente vai romper fronteiras. Tem vários. A gente vai trabalhar com franquias, vamos pôr na mesa. Então, eu sou essa pessoa que vejo a franquia, sou essa pessoa que fala, vamos fazer acontecer que isso vai dar certo, isso está em alta, por quê? Porque eu vivo no mundo da confeitaria, né? Então, Luana e Lucas não vão chegar para mim com essa ideia. Então, cada um com a sua função aqui. Em outros lugares, eu já tenho um lugar que tá tipo assim, abre, abre, abre. Já falei com o Luana e Lucas, eles falaram, ok, tipo, se for para acontecer, vai acontecer. Que não é em campus. Spoiler. Spoiler. Eles vão me matar de eu estar falando, mas... Agora eu vou falar com o Balbi. Balbi é o jornalista lá do J3 News, que entrevistou Luma. Você que não viu a entrevista de Luma, pode entrar no site, tá linda a entrevista. E Balbi dá os furos do mercado de campus. Já, liga pra ela amanhã pra descobrir onde é pra você botar na sua coluna. Mas vai lá. Ai, meu Deus, morri. Então, já tem esse lugar em mente. Já estamos mexendo os pauzinhos.
E tem um lugar também aqui em Campos que, quem sabe... Então tem um projeto de expansão para Campos e para além de Campos. Eu, quando eu viajo, né, eu fico pensando, falei, caraca, se tivesse aqui ia dar muito certo. Eu fico pensando, caraca, ia ser muito irado. Porque a gente às vezes, a gente não olha para nossa cidade com um olhar carinhoso. A gente tem essa mania. Vou falar uma coisa rapidinho, desculpa. Vou aproveitar essa deixa da franquia. Você que tem interesse, né? Eu tenho a minha cidade para abrir. Não é não? Tô vendendo aqui na tela, peixe. pessoal. Tô vendendo meu peixe. Aqui na tela o e-mail pra você entrar em contato. Você que tem interesse, tipo assim, a expansão de franquia desse lugar, eu quero que essa loja seja minha. Entendeu? Desse próximo lugar. Mas a gente também tá com essa possibilidade de outras pessoas, de Macaé, Rio das Ostras, São Fidélis, aqui na região. Vila Velha, Vitória, chega aí, vamos conversar, que... Pessoal, corre, que daqui a pouco o outro chega, você perdeu a oportunidade. Vai, eu te cortei. Perfeito. Onde eu tava, gente? Me perdi. Eu te cortei literalmente, eu odeio fazer isso. Porque às vezes a gente não tem um olhar muito carinhoso com a nossa cidade. A gente tem mania de falar, Campos não tem... Gente, Campos é um lugar rico em diversas coisas, em diversas áreas. Campos tem diversos restaurantes muito legais. Campos tem muita coisa legal para fazer. E às vezes a gente vai para outros lugares na expectativa de ver uma coisa muito diferente. A gente fala, gente, na minha cidade tem uma que é muito melhor que isso. Eu vou experimentar as coisas, eu prefiro de lá. Gente, aconteceu muito isso. É muito louco. Você cria uma expectativa, porque fulano foi lá, vou também. E você come, só isso, tipo, então eu prefiro. E isso é valorizar. Teve um lugar, eu não vou contar o nome, mas que você foi também, que é lindo o lugar. É lindo, tem produtos incríveis, mas eu fui experimentar o brownie. Fiquei muito chateado. Fiquei muito chateado, porque é bom. Eu fui também, tá? Depois você me fala. É exatamente isso. É bom, mas a gente tem coisa melhor, sabe? E às vezes não valoriza. Cara. Precisa mudar essa mentalidade, porque é aquele negócio, né? Vou pra fora pra comprar, vou pra fora pra comer. Exatamente. Tem tanta gente de cerâmica, né? Tem muitos cursos de cerâmica que estão fazendo coisa personalizada, negócio de taça no vidro, de desenhar na taça de vidro. Aqui na Doce Lu? Gente, olha aí, tem outro spoiler. Talvez role o workshop. Vem, pode vir. Não, então, tipo assim, promover eventos, até o Cais da Lapa, né, que tá... a nossa cidade é linda, gente. Esse incentivo também, por exemplo, vocês aqui, o painel, né, que virou um cartão postal. Isso é incentivo à arte. Às vezes os artistas estão escondidos, né, nos seus ateliês da vida, nos seus Instagrams, que a pessoa às vezes não conhece e não tem oportunidade de ter um painel, né, enorme, que os clientes vão querer saber quem é. Isso vai fechar negócios futuros para a pessoa. Então, é uma corrente, né, do bem, assim. Muito legal. E aí, para finalizar, eu queria 2 momentos. O primeiro momento, eu queria que você olhasse para a sua câmera e você deixasse um recado para sua mãe. Nesse Dia das Mães. Meu Deus. Sara Aragão. Sara. Eu queria que você deixasse... essa câmera aqui? Essa aqui, né? Você deixasse um recado para ela de Dia das Mães. E no segundo momento, e não preciso ser dividido, você já pode ir em sequência, eu quero que você deixe um recado para suas filhas. Né? As mais velhas vão já assistir, mas que elas guardem esse material para que daqui a alguns anos... isso seja, sabe, uma herança e elas consigam revisitar essa herança sempre que elas precisarem dessa palavra, né, de Luma, mãe. Ai, gente, que E é com você. Vamos lá, né? Mãe, ela nem vai esperar por isso, né? Ela nem vai saber disso. Depois que eu me tornei mãe, aquele negócio, né, que você vai entender quando você for mãe, e é super real. Queria te agradecer porque... mediante a tudo que a gente passou, que só a gente sabe, né? Você foi guerreira, mediante a todas as situações que você, né, no seu íntimo, só você sabia da sua dor, que você estava sentindo. E diversas vezes, né, você conta que às vezes não tinha ninguém para desabafar e que tinha sua amiga, tia Mary, que já não está mais entre a gente. E o quanto uma amizade, né, de valor faz diferença na nossa vida, alguém que nos ama realmente. E você teve ela
naquela época, e eu digo que cheguei no momento de poder dizer que hoje em dia eu sou sua amiga também, que estou aqui para ser o seu ombro amigo, independente das coisas que você estiver passando, qualquer situação, a gente sabe que a gente pode contar uma com a outra. Cheguei no momento de compreender todas as suas dores, que antes, né, eu poderia achar bobeira, e achava, porque eu era adolescente, né, acho que é normal o jovem achar isso, e dizer que estamos juntos até o fim, que Deus tem muito mais coisas pra gente. Eu sei que você, assim como eu, Luana e Laila, a gente, pra mim, né, a gente jamais imaginaria ter a Docilu que a gente tem, e Deus provendo tudo pra gente, né, que a gente dependia de papai, e Deus cuidou de você nesse tempo também, porque com a Docilu, né, Ele forneceu todo o nosso sustento da nossa casa, e você foi guerreira demais, demais, que você sabe que você é exemplo para muitas pessoas. Quando eu fico vendo, porque tia Sarinha, tudo que ela passou, ela vai me dar o melhor conselho. Escuto isso de Melina sempre fala isso de você, de muitas outras pessoas, porque você é inspiração, né? Nesse meio tempo, você como mulher e como mãe, foi muito exemplo para mim, e forte no sentido de você nunca falou mal, né, do nosso pai mediante a tudo que aconteceu pra gente. Pelo contrário, você falava que era pra gente honrar, pra gente ligar. Outras pessoas também da nossa família que você sempre falou, ora por fulano, vamos orar. As noites no quarto que a gente ficava orando, né, por uma pessoa específica, e essa pessoa se converteu, mudou de vida, transformou. Então, a pessoa que eu sou hoje realmente é por quem você foi na minha vida, na questão, eu sei das coisas que você me privou, pensando no meu melhor, não te culpo, né, que na época eu cobrava, né, de você, mas por que você não me falou? Eu sei que foi sempre pensando no meu melhor, e isso é nítido. Hoje em dia eu enxergo totalmente que era pensando no nosso melhor, meu e da minha irmã. Obrigada por me fazer ser uma pessoa que você brigou comigo uma vez. Ela brigou. Isso eu guardo pra sempre. Minha irmã uma vez viajou, gente, pra fora, e eu queria usar o perfume dela, o hidratante, alguma coisa assim. Aí eu tinha que pedir a ela. Aí eu pedia, ela ia lá no armário dela, botava um tiquinho assim na minha mão pra eu poder usar o hidratante. E aí quando eu tive meu primeiro salário, você, mãe, eu comprei meu shampoo da Sebastian, que na época era caro. E aí, o shampoo era meu. Já que Luana tinha o hidratante dela, eu nem falar irmã, falei. Já que Luana tinha o hidratante dela, minha mãe, simplesmente, eu descobri que Luana estava usando o meu shampoo. O Sebastian. O Sebastian. E Luana tinha mais cabelo do que eu, então eu fiquei pensando assim, se eu uso pouco e no meu cabelo não rende muito, aí, gente, eu sei que eu era essa pessoa que eu me tornei por minha irmã fazer questão comigo. Eu falei, vou fazer questão também de tudo com ela. Aí eu fiz questão do shampoo. Pra que eu fiz? Fiquei um mês de castigo porque eu não emprestei o meu shampoo. Sendo que então era pra eu levar pra minha mãe a causa, né? Mãe, eu tenho essa causa aqui que minha irmã não me dá o hidratante dela. Mas enfim, isso me fez ser também uma pessoa de tipo assim, de que nada aqui na Terra tem valor, que é preciso a gente compartilhar as coisas, dividir. Então você me fez ser uma pessoa melhor, de entender, né, que é preciso se doar ao próximo, e aprendi isso me doando para as minhas irmãs, compreendendo que elas são do meu sangue, que assim como eu também tive os meus problemas, elas também tiveram os dela. Então, quem eu sou hoje, aquele negócio, né, devo muito a você por me ensinar os caminhos de Jesus, me mostrar que sem Ele, né, nós não somos nada. E isso pode ficar só pra ela, gente. No final, não precisa todo mundo ver, não, tá? E na questão até quando a gente saía e fazia coisas erradas, que ao meu ver eram erradas, ela falava assim, podem ir. Mas lembre-se, Deus está vendo. O medo não era dela, não. O medo era de que Deus estava vendo. Tipo assim, meu Deus, a volta pra casa, vou sofrer um acidente e ela vai descobrir toda a titica que a gente fez, e ela fala assim, viu, Deus estava vendo.
Então, você foi criando, querendo ou não, um temor na gente, né? Por Deus, porque querendo ou não, Ele é o nosso Deus, Ele tudo vê, Ele tudo sabe. E eu te agradeço por me ensinar esse caminho que me obrigou a ir no retiro. Eu fui chorando, conheci o Lucas lá, então... Eu tava. Foi, tá. Você também. Tava, porque não conheci lá, gente. E, tipo, muito obrigada mesmo. E só pra reforçar o quão guerreira você é, porque assim como eu falei de vovó no início, né, as coisas que ela passou, eu surtaria, gritaria, e eu acho que, pensando agora também nas coisas que você passou, eu também surtaria, gritaria, e às vezes agiria de outra maneira. E você, pra nos privar, né, agiu da melhor maneira e sempre demonstrando carinho e compaixão por todo mundo, né? E principalmente pelo nosso pai, que você em um momento, né, faltou respeito com ele, pelo contrário, amava a vida dele e fez com que a gente também amasse e compreendesse todo o mundo à nossa volta. É a sabedoria que edifica a família, né? O lar. Foi sábia, né? Cara. E uma mãe que seguiu a trajetória com as filhas, né, numa maternidade solo, mas edificando a família, né, honrando o pai, né? Isso é muito lindo de ver. E agora o recado para as meninas. Helena, Estela, Celina, eu amo vocês demais, vocês são minhas preciosidades. Eu beijo muito vocês e vou ficar beijando para sempre. Vocês são os amores da minha vida. É aquele negócio, né? Não imaginava a nossa vida. Quando a gente tem os filhos, a gente sempre diz: nossa, já nem lembro mais da minha vida antes de vocês. E mamãe é assim com vocês. Que a gente possa desfrutar da Docilu, desfrutar disso tudo, porque não é pra ficar pra mim. A gente faz muita coisa também pra vocês, pro crescimento de vocês. E se Deus quiser, vocês vão ser melhores do que a gente. Vocês vão usufruir disso aqui com sabedoria. E tamo junto, que vocês sejam empreendedores, como diz mamãe, né, poderem fazer uma faculdade que seria menos dor de cabeça. Qualquer coisa vocês vão fazer uma faculdade, mas que vocês sigam os sonhos de vocês e que Deus abençoe tudo que vocês porem as mãos, porque com Ele vocês podem todas as coisas. Coisa linda. E é isso, gente. Muito obrigado para você que esteve aqui com a gente. Se você tem alguma curiosidade, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Luma, muito obrigado. Feliz Dia das Mães. Obrigada. Que Deus te abençoe cada vez mais. E é isso. Um beijo, dociluzeiros, e até a próxima. Até.